Graças a Deus. Paz seja convosco, irmãos. Amém? Depois desse momento tão gostoso de adoração, que por mim podia durar a noite inteira, nós vamos agora para a ministração da palavra do Senhor. Nós vamos meditar na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, e pela última vez nessa sequência vamos ficar no versículo 12. Tomara que você esteja percebendo a presença de Deus nesse lugar. Seu coração deve estar acelerado aí no peito, porque é assim que acontece, não é? Quando Ele nos toca, a gente se derrete na presença do Senhor. Você está no lugar onde você tem total liberdade para isso. Então não resista, deixa que o Espírito Santo te encha de poder. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses 2:12. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Romanos 6:4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Que o Espírito fale ao seu coração nesse momento. Por favor, pode se assentar. Glória a Deus, maravilhoso Deus, aleluia. Irmãos, nós estamos encerrando esse versículo de número 12. Nesse momento nós vamos focar naquilo que Paulo está falando sobre o que propiciou esse milagre da conversão, porque ele está dizendo que o batismo nas águas, ele retrata um milagre esplêndido, maravilhoso, que aconteceu na vida da pessoa. Se ele é uma coisa sincera, de fato, proveniente de uma experiência real e sólida com Cristo, ele representa o fato de aquela pessoa ter morrido para um jeito de viver e ter ressuscitado para um outro jeito de viver. Então, por conta disso, ele agora ressurge, renasce, não naturalmente para aquela antiga dinâmica de vida, mas para uma nova maneira de viver. Por isso, nós voltamos a Romanos capítulo 6:4, o mesmo escritor, falando do mesmo assunto. Então, ele está dizendo que nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitados pelo poder de Deus, para quê? Para agora vivermos em novidade de vida. Então, vamos sempre nos lembrar que tudo é por conta de uma força motriz, uma força que move para que essas coisas aconteçam, o poder de Deus. Então, eu e você, nós podemos nunca ter para contar um milagre da nossa vida, por exemplo, de libertação de um vício pesado, brabo. Nós podemos nunca ter para contar um testemunho impressionante assim, de uma doença incurável, que nós já estávamos num estado terminal e, de repente, o poder de Deus foi liberado e nós fomos curados. Pode ser que nós nunca tenhamos um testemunho para dar de um ente querido que estava morto e o Senhor ressuscitou. Isso tudo Deus tem poder para fazer e faz na vida de muita gente, mas não faz na vida de todo mundo. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, não, mas eu não tenho nenhum testemunho impressionante para dar, porque nenhuma dessas coisas assim, espetaculares nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu na minha família. Aí a gente fica assim meio chué, pensando, eu, coitadinho, meu testemunho é fraquinho. Mas, na verdade, todos nós, se verdadeiramente temos Cristo na nossa vida, e nossa vida realmente foi mudada em função dessa experiência com Cristo, nós temos o maior e o mais importante dos testemunhos para dar. E nós, mais do que ninguém, sabemos disso. Porque nós lembramos do passado, como que a gente era. Fala a verdade. O que poderia nos transformar naquilo que nós somos hoje? A gente lembra. Talvez quem nasceu em berço evangélico, ou está no evangelho desde criança, se iluda imaginando que a gente era muita coisa boa. Mas não, havia a mesma raiz de erro e de maldade que há nas outras pessoas que só vêm para o evangelho na idade madura, sempre existiu em nós. Então, nós, ainda que não participamos das coisas, mas nós reconhecemos que foi o poder de Deus que nos deixou fora daquelas coisas. Porque se não nos apegássemos de verdade a Cristo e a obra de Cristo e a palavra de Cristo desde a nossa infância, nós que estamos no evangelho desde criança, nós teríamos enveredado pelos mesmos caminhos, senão caminhos piores.
Ou talvez nós viemos para o Evangelho, embora já adultos, nós não tenhamos vivido nada de escandaloso demais, de excêntrico demais, de pernicioso demais. Mas nós temos que reconhecer o ser humano que nós sempre fomos. Vaidosos, orgulhosos, egoístas, isso tudo fazia parte da nossa natureza e da dinâmica da nossa vida. Nós fazíamos as nossas escolhas e tomávamos as nossas decisões por esses princípios que haviam dentro de nós, por essas colunas do nosso temperamento, extremamente arrogantes, extremamente grosseiros. Talvez alguém aqui vai lembrar, ou talvez fosse alguma coisa assim menos nociva ao próximo, mas mais nociva a gente mesmo. Talvez a gente fosse de uma autoestima baixíssima, uma tendência absurda a realmente detonar com nós mesmos. Nós tínhamos complexos complexos que a gente tirava não sei de onde, mas nossa qualidade de vida era péssima em função disso. Então, existiam tantas coisas na nossa estrutura naquele tempo que eram potencialmente fortes para causar estragos, não apenas no convívio com as pessoas com quem a gente convivia, como na nossa própria vida, no nosso convívio com nós mesmos. Então, quando o Evangelho nos alcança, quando nós nos rendemos a Cristo, quando a experiência retratada pelo batismo é consistente, ela é coerente com a realidade, de fato, nós encontramos com Cristo, houve um momento em que o Evangelho tocou nosso coração, e a escama caiu dos nossos olhos, e nós enxergamos coisas maravilhosas sobre Deus, e terríveis sobre nós, e fomos nos adequando ao chamado do Senhor para a nossa vida. Então, realmente, houve uma metamorfose, né? O que a palavra de Deus fala, houve uma mudança. Aquela velha criatura, ela perdeu força. E uma nova pessoa começou a ser formada em nós. Talvez a gente mesmo não tenha noção do quanto isso é forte e é notório. Mas pessoas que conviveram conosco, que convivem agora, elas vão conseguir falar, gente, eu não acredito, quem que é você agora? Você, nossa, ninguém diria que você viraria isso que você virou. Alguns dizem que nós somos o quê? Uma água parada, né? Nós temos sangue de barata, porque a gente era explosivo, talvez a gente era de estupim curto, ou nem tinha estupim, né? A gente era assim, não levava desaforo para casa, a gente era excessivo em alguma coisa. E hoje as pessoas precisam dar esse testemunho a nosso respeito, porque isso é uma consequência natural, e esperada, e desejada, do Espírito Santo de Deus, que fez e está fazendo em nós a obra da regeneração. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Nós fomos mortos para o pecado, ressuscitamos para a santidade, e por isso o nosso jeito de viver agora é outro. A dinâmica da nossa conduta, do nosso comportamento é outra. Se não é porque a gente não morreu. O velho homem continua vivinho da Silva e comandando a situação. Por isso que Paulo diz assim, examine o homem a quem? Não é para examinar o outro, cada um tenha coragem, fala a verdade, seja corajoso e ousado, fala a verdade para você mesmo. Você mudou depois que o Evangelho entrou na sua vida? Ou a dinâmica é a mesma? Então o Evangelho não entrou. Então, de fato, ele não fez o que ele tem poder para fazer. Porque se o Evangelho tem poder para curar um câncer, e ele tem, se o Evangelho tem poder para curar uma AIDS, e ele tem, se o Evangelho tem poder para espaventar com legiões, e ele tem, muito mais do que isso, o Evangelho tem poder para mudar o nosso caráter, o nosso jeito de ser. Porque se o Evangelho nos atrai a Cristo, e a ordem primeira do Evangelho é andar como Ele andou, para eu andar como Ele andou, eu tenho que ser como Ele é. E como que Ele é? Ele mesmo disse, aprendei de mim que eu sou. É isso que nós somos? Mansos, brandos, suaves. Somos assim? Mesmo quando pisa no nosso calo? Manso e humilde de coração. Somos humildes? Ou temos uma ideia exagerada sobre nós mesmos, sobre o nosso valor? Achamos que nós somos o cara. Então Jesus falou, não tem como escapar dessa evidência da verdadeira conversão, que o batismo retrata, mas pode estar retratando falsamente. O batismo pode, na vida de alguns, ser apenas um ritual religioso, não está retratando uma realidade interior.
E se esse é o caso, nós estamos lançando mão de uma instituição divina, um cerimonial estabelecido por Cristo, uma ordenança deixada por Ele para a igreja, que só tem razão de ser se retrata uma realidade. Porque se não retrata, nós estamos fazendo uso de forma zombeteira, escarnecedora, de um mecanismo estabelecido por Cristo. Estamos fazendo uso desse mecanismo, essa estrutura que Ele estabeleceu, mas fazendo isso com falsidade. Não significa que só devam se batizar aqueles que são santos e perfeitos, porque se assim fosse, ninguém poderia ser batizado. Mas significa que aqueles que se batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão tomando o nome das 3 pessoas da Trindade para dizer o quê? Que a obra do Pai, pelo poder do Filho e através da ação do Espírito Santo, realmente alcançou o nosso coração. E nós somos novas criaturas. Amém, irmãos? O que isso não significa? Não significa que a gente não vai ter alguns momentos em que a nossa velha natureza queira tomar a frente da situação. Seja em questão de reagir às provações e provocações, ou seja em questão de responder às tentações para o pecado que nos rodeiem. Porque essas 2 naturezas coexistem em nós, a natureza nova que o Senhor Deus nos deu, com a antiga natureza, aquele velho homem, porque nós ainda somos matéria, somos seres humanos. Então, uma dessas 2 naturezas precisa prevalecer. E aqui prevalecer estará no comando. Se prevalece a natureza da carne, meramente humana, ela vai nos fazer viver da mesma maneira que vivíamos antes. Ainda que continuando frequentando a igreja, ainda que até tendo atividades na igreja, ainda que acumulando anos na igreja, ainda que fazendo teologia e virando PhD em teologia em alguma coisa. Mas se de fato é a velha natureza que está no comando, as práticas continuarão as mesmas de antes da conversão. Por outro lado, se a nova natureza implantada pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus na nossa vida, prevalecer, então nós ficaremos assim encantados com nós mesmos, de ver dia após dia em situações que são recorrentes, que nós já vivemos no passado, e ver, nossa, quando isso aconteceu comigo da primeira vez, vou te falar, eu fiz o maior barraco. E hoje eu passei por cima, para mim não aconteceu, foi nada. Não, mas tu virou um sonso, tu virou um tonto. Virei não, hoje eu virei uma pessoa digna, uma pessoa que eu não sou descontrolado. Eu sei o que Deus quer de mim e não fico esperando o Espírito Santo fazer. Eu sei que eu é que tenho que fazer no poder que Ele me dá. Mas quem põe freio em mim sou eu mesmo. Então nós vamos ver alguns textos aqui, onde se ressalta essa necessidade de obediência ao Senhor. Por exemplo, João capítulo 14, no comportamento, na vida diária, a partir da conversão. João 14, nós vamos ler 2 versículos, o 15 e depois o 21. Podemos? João 14, 15. Se me amardes... Quem está dizendo isto? Jesus. Então ele está falando que a prova... A evidência que Ele requer daqueles que na terra dizem que o amam, qual que é essa evidência? Obediência. Obediência. Guardar significa obedecer. Versículo 21, do mesmo capítulo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Então, a obediência, ela é indispensável. Olhe para mim, por favor. Na nossa convivência, agora, nessa nova realidade de vida cristã. Aí a gente vai ouvir uma pregação, vai ouvir outra pregação, e vai falar assim, gente, mas isso aí é muito difícil. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, sempre. Eu estou dizendo que é necessário, sempre. E justamente porque não é fácil, sempre, é que nós temos um ajudador para isso. Ele não vai fazer o serviço por nós, mas Ele vai nos capacitar e nos ajudar a dar conta disso.
A atitude, a decisão, o propósito não será dele, será nosso. Nós é que vamos nos posicionar para com nós mesmos e entender que esse mandamento do Senhor é para todos nós. Não adianta eu achar que eu convenço Jesus, que eu emociono Jesus com algumas demonstrações de práticas religiosas. Isso, por mais valor que tenha, perde toda a importância. Se na minha rotina diária, nas atividades fora do templo, nas atividades que não tenham cunho religioso, eu não me procedo, eu não me conduzo estritamente de acordo com os mandamentos da vontade e da palavra do Senhor. Porque se a gente for parar para pensar, irmãos, ainda que seja uma atividade corriqueira, vamos dizer uma atividade profissional, esportiva, o que seja, que a gente olha e pensa assim, mas isso aqui não é culto a Deus. Pode não ser culto a Deus no sentido de uma liturgia, de um formato de culto dentro de uma igreja, onde tem adoração, tem oração, tem pregação. Tá, nesse sentido não é mesmo não. Mas no sentido de que tudo que eu faço é feito na presença de Deus, então tudo que eu faço é um culto a Deus. Como é que eu cultuo a Deus quando eu estou educando meus filhos? Enquanto eu estou lá esquentando o bumbum deles, eu estou cantando glória a Deus e aleluia? Não. Primeiro, eu não vou fazer isso, eu não vou ferir, eu não vou machucar meus filhos para corrigir. Quando é que eu tinha que fazer isso? Quando eu era um bruto. Quando eu era um bruto, sem sabedoria. Hoje eu sei usar a vara da correção sem precisar marcar meus filhos. Porque a vara da correção que a palavra de Deus ensina não é necessariamente um castigo físico, não. Ela primeiro parte de uma ferramenta indispensável, que é o exemplo. Qual que é a primeira ferramenta que um pai usa para corrigir o seu filho? O seu próprio exemplo. Porque sem o seu exemplo não adianta falação, não adianta pescoção, não adianta botar de castigo. Se não der exemplo, o pai e a mãe fizeram o quê? Eles se desautorizaram diante dos seus filhos. Então, quando eu vou educar meus filhos, eu faço isso cultuando a Deus como? Seguindo o padrão bíblico de como deve ser um pai na vida do seu filho, de como deve ser uma mãe na vida do seu filho. Eu estou lá no meu trabalho, eu estou lá executando minhas atividades profissionais, mas como é que eu cultuo a Deus aqui? O patrão me manda embora se eu começar a fechar o olho e orar, joelhar para orar, cantar louvor em voz alta, mas não é assim que a gente cultua a Deus no local de trabalho. Me dá uma dica aí, como é que eu cultuo a Deus na minha atividade profissional? Trabalhando, dando exemplo, trabalhando com dedicação, honrando cada centavo que eu ganho ali, ao invés de ficar falando, mas ele me paga mal, eu estou vendendo o meu tempo para ele, e isso foi acordado no início, eu concordei de oferecer aquelas horas do meu dia para ele, a troco daquele salário, eu estou reclamando do quê? Não está bom não? O que eu tenho que fazer? Se eu não estou satisfeito, o que eu tenho que fazer? Pedir conta. Não precisa ficar preocupado que ele vai ficar na mão, que deve ter uma dezena de pessoas lá esperando a minha vaga. O que eu nunca jamais posso fazer é estar ali prestando o meu serviço, murmurando, reclamando, dando nó cego, enrolando, gastando horas e horas e horas no banheiro, ou no celular, nos WhatsApp, me dedicando frouxamente, desejando que ele quebre, porque ele está ganhando muito dinheiro nas minhas costas, nas minhas custas. Isso está errado, isso não é cultuar a Deus. Aí a gente vive dessa maneira o dia inteiro, em todos os ambientes, em todas as atividades que a gente está. E de noite a gente vem para a igreja cultuar o Senhor. A gente ainda tem muito que aprender, não é verdade? Que hora que a gente começa a cultuar a Deus, irmãos? 7h30, na hora que os irmãos anunciam que o louvor está começando? Que horas a gente começa a cultuar a Deus? No momento em que a gente desperta para o novo dia que o Senhor nos dá. Tudo que nós fazemos naquele dia, fazemos para a glória do Senhor. Não é isso que Paulo ensina? Tudo que fizer, faça para a glória do Senhor. Alguém vai falar assim, isso é radical demais, isso é fanatismo demais. Eu digo que não é nada disso, isso é gostoso demais. Sabe por quê? Porque Ele te visita qualquer hora do dia, porque o contato está aberto, porque a comunicação está ativa, não precisa esperar alguém vir nos conduzir na adoração, o nosso coração está em adoração o tempo todo, não precisa esperar alguém vir pôr fogo na oração para a gente então ser tocado, a gente já está em espírito de oração o tempo todo, amém, irmãos?
É desse jeito que é para a gente viver na face da terra. Não se aprende isso da noite para o dia. Não se coloca isso no potencial máximo, na prática de uma noite para o dia. Mas a gente aprende. Só que essa dinâmica de vida com Deus vivo, ela exige atenção e dedicação. A gente precisa entender o seguinte: eu não estou agindo no Espírito apenas dentro da igreja durante o culto, nas vezes da semana em que eu estou no culto. Eu estou agindo no Espírito todo o tempo da minha vida. Eu não posso estar ora na carne, ora no Espírito. Então é disso que Jesus Cristo está falando. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? O que você acha? Adão e Eva amavam a Deus? Amavam. O que faltou? Faltou foi amor? Faltou obediência. Então Deus não abre mão da obediência. Por que Ele não abre mão da obediência? Porque Ele tem um padrão de conduta estabelecido para a espécie que Ele estabeleceu, que Ele criou. Ele tem um padrão de comportamento. Deus não criou o homem para ser perverso, para ser imoral, para ser violento. Quando eu digo homem, eu estou falando da espécie, não estou falando do gênero. Ele não criou a espécie para ser imoral, violenta, corrupta, enganosa, desleal. Deus não criou a espécie para ser isso. Claro que não. Ele criou a espécie para que ela se conduzisse da forma mais correta possível. Então, quando eu venho para Cristo, nós falamos um pouquinho sobre isso aqui no domingo. Quando eu venho para Cristo, eu preciso fechar esse acordo, essa aliança com Deus. Eu estou de volta, Senhor, àquele projeto inicial. Eu preciso me adequar, me ajustar, ser treinado, discipulado, para eu viver da maneira como o Senhor planejou que a espécie vivesse nessa terra. Ah, mas fulano de tal não merece. Mas eu não tenho que prestar conta a fulano de tal, eu presto contas ao Senhor. Mas eu não dou conta daquilo que fulano de tal está errando. Eu vou prestar conta daquilo onde eu estou errando. Então, a nossa atenção precisa ser concentradíssima naquilo que são os mandamentos para a vida cristã. Outro texto que a gente precisa ler. Voltemos para Romanos, por favor. Capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da... Que diferença faz? A lei não foi Deus que deu? Quando eu estou falando de lei, eu estou falando de qual lei? Hein? A lei dada a Moisés lá no Antigo Testamento, tá? Então, no Novo Testamento, você normalmente vai ler essa palavrinha lei, está se referindo ao Antigo Testamento na nossa Bíblia. Não está se referindo à lei brasileira. Tá certo? Porque aquela lei foi dada por Deus para o povo de Deus no Antigo Testamento. Então, quando Moisés conduz o povo para fora da terra do Egito, olhe para mim, por favor. O povo não tinha lei, porque eles já estavam há 4 séculos vivendo como escravos lá no Egito. Então, eles se conduziam de acordo com as leis egípcias. Quando eles saem, aquela multidão numerosíssima, eles agora são conduzidos durante uma viagem por 40 anos, e durante esse período, Deus entrega a Moisés a legislação inteira para aquela nação. Aqui no Brasil, para se estabelecer a Constituição brasileira, precisou juntar um colegiado, políticos, pessoas, pensadores, para poder formular cada item do Código Penal, da Constituição, para organizar a vida social aqui no Brasil. E a lei brasileira, ela é boa, ela é bonita, ela é caprichada, só que ela não faz o que ela deveria fazer. Ela não leva a população brasileira a viver de acordo com aquele padrão. Porque se levasse, tinha ladrão no Brasil? Porque a lei brasileira não diz que aqui no Brasil é proibido roubar? Não diz a lei brasileira? O que você acha? Ainda que você nunca leu uma Constituição, mas o que você acha? A nossa lei diz que é proibido roubar. Por que eu sei disso? Ainda que eu nunca tivesse lido um Código Penal. Porque quando alguém é pego roubando, o que acontece com ele? Ele é preso. Se ele foi preso é porque ele cometeu um crime. Se ele cometeu um crime, onde que está estipulado que isso é um crime? Na legislação do país. Então, a lei está lá. O que deveria essa lei estar gerando no Brasil? Ausência absoluta de roubo. Porque não bastaria uma lei para que, então, aquele fato jamais ocorresse? Não era assim que deveria ser? Ah, a gente rouba por quê? Porque não tem nada que diz que é proibido roubar. A gente rouba por quê? Não vem ninguém prender a gente porque a gente roubou. Então, o que a gente entende? Que pode roubar. Então, um país onde não tem uma lei que proíba roubar, está justificado que as pessoas roubem.
Mas um país onde tem uma lei que diz que é proibido roubar e que é uma sentença para quem rouba, o que se deveria esperar? Que nesse país jamais existisse o roubo. Mas a lei consegue fazer isso? Foi exatamente o que aconteceu lá com o povo de Deus no Antigo Testamento. Deus deu a lei, dizendo isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui de forma nenhuma. A lei estava dada. Quando Deus deu a lei, o que ele estabeleceu? O que é certo e o que é errado. Ele organizou a Constituição de Israel. Ele chamou Moisés lá no alto do monte e ele foi ditando e Moisés foi escrevendo, item por item, aquele código penal, toda a Constituição da vida civil, da vida moral, tudo estava ali, completinho. Aí Moisés desceu e entregou a lei para o povo. E Deus deu uma ordem: meditem nisso, estudem isso, ensinem isso para os seus filhos e vivam isso que eu estou mandando, item por item. Eles sabiam a lei? Sabiam. Eles conheceram a vontade de Deus? Conheceram. Foi dada a eles a informação claramente sobre o que Deus diz que é certo e o que Deus diz que é errado? Foi dado. Eles tinham sacerdotes que liam e ensinavam, interpretavam minuciosamente para eles aqueles pontos da lei dada por Deus para a nação, para o seu povo. Então não era falta de saber, mas no final das contas eles obedeciam aquilo tudo? Por que eles não obedeciam? Porque eles não tinham controle sobre si mesmos para conseguir obedecer aquilo que Deus estava mandando. Paulo está dizendo aqui, o pecado dominava sobre eles. O problema não era saber o que é certo e o que era errado. O problema era ter força para fazer o certo. O problema daquele povo não era ser informado do que fosse certo ou fosse errado. Essa informação eles tinham. O problema deles era na hora de obedecer. Por que eles não obedeciam? Porque o pecado dominava as atitudes deles. Então a lei que o próprio Deus havia dado, ela não tinha a função de dar a eles essa libertação do pecado. Pelo contrário, ela tinha a finalidade de, didaticamente, levá-los ao primeiro patamar do agir de Deus na vida de uma pessoa. Primeira coisa que aquele povo precisava entender, você está vendo? O Deus que você busca, o Deus que você serve, o único verdadeiro Deus, Ele é criterioso. Ele requer uma conduta corretíssima. Ele não abre mão disso. Cidadania, vida familiar, honestidade, tudo isso são coisas que Ele exige. É o padrão dEle. É o padrão dEle. Ele não passa a mão na cabeça de quem está errado. Ele requer compromisso com o padrão dEle. O padrão dEle é isso aqui. Mas o Senhor está vendo, a gente acerta um e erra 2, 3 itens. Pois é, eu sabia que vocês não iam dar conta de obedecer. Eu queria que vocês tivessem essa experiência com a sua própria natureza pecaminosa. Está vendo que não é o problema, não é somente não conhecer o que Deus quer. Vocês conhecem o que Deus quer. Mas dão um braço a torcer e reconhecem que só pela sua força de vontade você não domina a sua natureza pecadora. Por isso é que vai chegar um tempo em que eu vou substituir esse tratado de lei, essa dispensação de lei, e eu vou trazer o próximo nível, que é a dispensação da graça. Ah, que maravilha! Então quando vier a dispensação da graça, a gente está livre dessa lei. Não, quando vier a dispensação da graça, a gente está livre desse pecado que nos domina e nos impede de obedecer à lei. Porque Deus nunca vai abrir mão de uma lei. Porque Deus é Deus de ordem, é Deus de decência, é Deus de retidão, é Deus de santidade. Porque o caminho de Deus é perfeito. Deus é moralmente perfeito. Não há falha nele, não há fraqueza moral nele. Deus, o nosso Deus, Ele é uma pessoa perfeita. E Ele se relaciona com o seu povo na terra, na atualidade, que não agora mais se reduz a uma nação, mas agora é um povo formado por pessoas de todas as nações da terra. E cada uma dessas pessoas, vivendo no seu próprio país, obedece à lei civil do seu país.
porque é um dos ensinamentos e dos mandamentos apostólicos. Mas acima dessa lei civil, constitucional do país de cada cristão que integra o povo de Deus no Novo Testamento, nós temos uma lei maior, uma lei que predomina e que quando eu atendo a esta, eu estou indo muito além daquela que o meu país requer de mim. Então, quando eu estudo a palavra de Deus, eu aprendo que para a nova dispensação também existem mandamentos, também existem instruções. É para entender então que é para obedecer às leis lá do Antigo Testamento que ele deu para Israel? Não, Jesus falou aquela, ele cumpriu. Agora ele estabelece uma nova lei. Existem ali condutas éticas e morais que são extremamente proveitosas para todos nós. Mas existem itens naquela lei que só poderiam ser cumpridos por Israel, uma nação monoteísta, onde todo mundo professava a fé no único Deus. Todo o governo estava vinculado às profecias, ao ensino do Pentateuco. Os outros povos que iriam formar a igreja estariam vivendo em países onde existe essa pluralidade de deuses, de forma de culto, de forma de adoração. Então é claro que Deus sabia que aquela lei específica, a lei civil, que padronizava a conduta civil, a cidadania dos judeus, era para os judeus. As questões de trabalho, as relações sociais, para aquele povo. Nós fazemos muito proveito de tudo aquilo, quando nós entendemos todo o princípio ético e moral da lei que Deus deu lá atrás para Moisés. Aí a gente pensa, não, que bom, que agora no Novo Testamento não tem lei. Não tem, é só a gente estudar todas as cartas dos apóstolos, e estudar profundamente todos os discursos de Cristo. Se nós quisermos, assim, uma coisa assim bem resumida, vamos só no Sermão do Monte. Pura lei, 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 lei. Cada item, cada vírgula, um mandamento, uma determinação, uma definição de como proceder, de como agir, de como nos conduzir. Então, Jesus falou assim, quem me ama guarda os meus mandamentos. Mas, Senhor, os lá do passado, do Antigo Testamento, te amavam, mas eles não conseguiram guardar os mandamentos. Pois agora Paulo vem e explica, é porque eles ainda estavam debaixo do domínio do pecado, mas agora vocês não, vocês já estão libertos do domínio do pecado. Qual que é a diferença de nós para eles? É porque a fé deles olhava para frente, para um Messias que ainda viria. A nossa olha para trás, para um Messias que já veio 2000 anos atrás e que já efetuou a nossa redenção. E que quando efetuou a nossa redenção, ele resolveu um problema de uma dívida que nós tínhamos, ele resolveu o problema de uma culpa que nós tínhamos e ele também resolveu o problema de uma dominação que nós tínhamos. Hoje nós estamos libertos do domínio do pecado. Amém, irmãos? Alguém pode ouvir tudo isso e falar assim, em tese, maravilhoso o discurso, mas como que a gente consegue viver isso na prática? Vamos tentar entender alguma coisa hoje. Efésios capítulo 2, por favor, versículo 10. Encontramos? Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos de novo. Porque nós somos feitura sua. Sua de quem? Nós somos feitura de Deus. Olhe para mim, por favor. Nós quem? Paulo está falando com quem? Com gente que teve aquela experiência que o batismo retrata. Nós hoje somos essa nova criatura, porque quem fez isso conosco? O próprio Deus. Quem operou isso em nós? O próprio Deus. Ah, não, mas aquela igreja me transformou. Igreja transforma alguém, gente? Nossa, mas aquele pastor, aquela pastora, acabou. Depois que eu comecei a ouvi-los, me mudou. Pastor, pastora, muda alguém, gente? A palavra está muito clara. Quem é que nos fez, ou nos refez, fez de nós essa nova criatura? O próprio Deus. Então é Ele que está manipulando todas as coisas. É por causa do agir dele que eu vim para o Evangelho.
Eu estava morta nos meus pecados. Eu nunca enxergaria a verdade, eu nunca entenderia a verdade. Pelo contrário, eu zombava da verdade. Eu fugia de quem quisesse me ensinar o caminho da salvação. Não era essa a nossa atitude? Como que foi que a nossa história caminhou para esse estado de coisas? Hoje nós sermos aquilo que antes nós tanto desprezávamos. Nós desprezávamos os crentes. E a nós aí hoje? É verdade ou não é? Nós, quando entrávamos numa igreja de crente, era para zoar a nós aí, tirando serviço de diácono hoje, tentando manter a ordem na hora do culto. Não é? Nós, quando entrávamos num culto, por conta de uma necessidade imperiosa, nós ficávamos ouvindo ali os cânticos e os glória a Deus e aleluia, e aquilo nos incomodava tanto, era tanto barulho, para que aquilo tudo? Que povo escandaloso, eu não aguento. Aquele som, aquela gritaria, para que isso? E a gente saía pisando alto e pisando duro e blasfemando e murmurando e revoltado. A nós aí hoje. Toda a força que o nosso pulmão tiver, nós queremos bradar o nosso amor e a nossa adoração ao nosso Senhor. Não é? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que vira incomodado com o nosso barulho e fala assim, para que gritaria? Deus não é surdo, não. Eu estou careca de saber que Deus não é surdo. Mas eu gosto de usar a força do pulmão que Ele me deu para dizer o quanto eu amo e o adorar com toda a força do meu corpo que pertence a Ele. E ninguém tem nada com isso. Amém? Muito bem. Então vamos continuar aqui. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Então Ele nos deu essa nova estrutura por meio de Cristo Jesus. Só isso foi viável a partir do momento em que nós viemos para Cristo Jesus. Mas eu não preciso aceitar Jesus não, porque eu já sou de Jesus. Não, a Bíblia diz que quando eu venho para Jesus, é que eu sou essa nova criatura feita por Deus. Tá certo? E aí continua. Para que Deus nos criou em Cristo Jesus? Para as boas obras. Olhe para mim, por favor. Mas então Ele não me trouxe para Cristo Jesus para me livrar do inferno? Também. Mas também Ele me trouxe a ser essa nova criatura por meio de Cristo Jesus para que eu produzisse novas atitudes na terra. Para que eu continuasse vivendo e convivendo na face da terra, mas gerando novas atitudes. Porque é nisso que a igreja é luz do mundo e sal da terra. É por isso que Jesus fala, quem me ama, obedece os meus mandamentos. E esses mandamentos dizem respeito a quê? A tudo. Como viver, como conviver, como agir, como reagir, como se relacionar, como decidir, como escolher, tudo. Então Paulo está dizendo, Ele nos fez de novo por meio de Cristo Jesus, visando que nós, a partir dessa nova experiência, produzíssemos novas atitudes, novo comportamento. Mas olha a ordem das coisas. Não diz assim, Ele espera que você tenha um novo comportamento para que então Ele faça você uma nova criatura. É assim que Ele falou? Não. Ele diz, primeiro eu te faço uma nova criatura. Agora você gera novas atitudes. Por quê? Porque a essência do que agora há dentro de você é suficiente para produzir na sua vida essa mudança. Quer dizer que se eu não apresento essa mudança é porque eu estou sendo resistente à obra de Deus na minha vida. Porque Deus chama a todos e a todos dá a mesma ordem. Novas obras, obras dignas, frutos dignos de arrependimento, frutos que retratem teu arrependimento, frutos que evidenciem teu arrependimento, frutos que mostram que é a prova de que de fato você teve um encontro com Cristo e é uma nova criatura. Então Paulo está deixando claro, há um novo comportamento que é desejado e é na verdade imposto àqueles que são de Cristo. Mas que não é gerado, não é produzido em sofrimento. Pelo contrário, é com alegria. As pessoas não entendem, acham que a gente é doido. Mas quando a gente era, por exemplo, barraqueiro, explosivo, aí ninguém tirava farinha com a gente.
né? E a gente ficava muito seguro, pensando, é assim que tem que ser mesmo, é assim que tem que ser mesmo. Senão os outros fazem de bobo, fazem de trouxa, fazem de palhaço. Aí a gente vem para o Evangelho, aí muda tudo. Aí muda tudo. A gente começa a aprender, a gente se envergonha de como a gente era, de como a gente era descontrolado e resolvia as coisas, e a gente começa a mudar. Aí, de repente, alguém vem, pisa no nosso calo, nos afronta, nos humilha, nos ofende. A gente sente, de repente, foi pego de surpresa, você não estava preparado, não estava esperando, foi de uma hora para outra, e aí, de repente, aquilo vem assim, você fica extasiado diante da situação, e você pensa, eu vou voar nele. Eu vou, está achando que eu sou trouxa? Eu sou crente, mas não estou morto, não. Eu vou. É aquele primeiro impulso daquela velha criatura. Mas a palavra vem, o Espírito nos faz lembrar. Nós hoje temos paz com Deus e nós temos a paz de Deus. Isso faz toda a diferença. Aí naquela fração de segundo, a gente tem a graça de Deus que nos faz lembrar da palavra, e a gente sente um refrigério na alma, e a gente olha para aquele que está nos afrontando e pensa, é um pobre coitado, é digno de compaixão. Aí a gente dá as costas, ainda, não brinca não, que ainda dá um tapinha nos ombros e fala, calma amigo, calma colega, se eu te fiz algum mal me perdoa, foi sem querer. Quem olha para nós acha assim, ah lá um trouxa. Todo dia sai um trouxa de dentro de casa, né? Ah lá um hoje. Aí a gente sai de lá tão feliz. Todo mundo está desprezando a gente. Porque a gente fez papel de bobo, humanamente falando. Mas a gente sai de lá tão feliz. Eu sei que você sabe do que eu estou falando, você já passou por isso. O momento em que você não deu vazão para a carne. O momento em que a carne até tentou. Aquele velho homem, aquela natureza humana queria aprontar. Mas você teve tempo suficiente. E você ficou firme. E você tomou uma decisão. E você disse, não é, se fosse para continuar vivendo daquele jeito, precisava ter vindo para o Evangelho. Eu vim para Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu tenho outro jeito de resolver as coisas. Esse camarada está precisando de ver uma outra possibilidade de lidar com conflitos. É possível conversar com educação, mesmo quando a gente não está concordando com o outro. É possível falar com respeito, mesmo quando a gente está sendo afrontado e desrespeitado pelo outro. Quem nos comanda agora não é o outro que vem quente e encontra a gente fervendo, não. Ele pode vir quente, mas nós estamos no refrigério do Espírito Santo, tomados pela palavra, dominados pelo Espírito de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, ele nos fez por meio de Cristo Jesus para boas obras. E termina falando, preparadas para nós por Deus, para que nós andássemos nelas. Então existe uma maneira de viver, olhe para mim e entenda isso, porque cada um será juiz de si mesmo. Existe uma maneira de viver que é parte integrante e insubstituível do plano de redenção de Deus para a nossa vida. Ah, não, eu quero a salvação, a partir da hora que eu morrer, pode me levar para o céu, eu fico feliz. Mas aqui embaixo, eu estou salvo, mas a salvação só vai vigorar depois que eu morrer. Não, a salvação tem que estar vigorando agora. Senão ela não vai funcionar depois. Porque primeiro ele me salva de quê? Do pecado. Para então efetuar a salvação do inferno. Por isso é que Paulo está dizendo, estuda a Bíblia, estuda a palavra, presta atenção na palavra. Por quê? Porque ela te ensina a maneira que Deus quer que você viva nessa terra. Ah, Deus não está preocupado com a maneira que eu ajo, não. Deus está preocupado é que eu continue servindo a Ele. Mas como é que eu vou servir a Deus? Eu sirvo a Deus através do quê? Do meu corpo, das minhas atitudes, das minhas decisões, das minhas escolhas. Paulo deixa bem claro, há uma maneira de viver que Deus estabeleceu para o povo dele. Ah, senhor, mas eu não concordo. Bom, o problema é seu, então sai fora. Ele não fala isso não, pastora Elza. Ah, não? Jesus conta no Sermão do Monte mesmo, ele diz assim, naquele dia, alguém aparecerá lá diante da porta dos céus e dirá assim, eu quero entrar, eu mereço entrar, eu tenho direito de entrar, porque em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Abre as portas, abra as alas e deixa que eu entre. Aí ele diz assim, eu mesmo responderei para o infeliz e direi assim, aparta-te daqui, porque eu nem te conheço. Porque você nunca se apartou das iniquidades. Então, não mudar de maneira de ser
é uma evidência de que não está de fato morto e ressuscitado com Cristo. Nossa, eu vou ter que fazer muita força então para viver desse jeito que Deus quer. Não é questão de fazer força, não. É só questão de entender o projeto e se adequar a ele. Porque agora vem a ajuda que nós vamos receber. Romanos 8, 5 e 6. Romanos 8, versos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é... No mesmo capítulo, versículo 26, ele diz assim: e da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda nas nossas... Então você vê, quando a palavra de Deus diz que há um jeito de viver pré-estabelecido por Deus para nós, a gente tem que parar e pensar. Eu estou vindo na igreja, por favor, olhe para mim. Eu estou vindo na igreja, eu estou gostando muito, aqui é legal. Nossa, aqui é muito legal. As pessoas recebem a gente na porta, um abraço caloroso, carinhoso. É um povo alegre, o louvor é maravilhoso. Sabe, eu gosto das pregações, às vezes elas são assim meio longas, mas eu estou gostando, está gostoso. Eu acho que eu vou ficar. Vai ter batismo quando? Eu quero batizar, eu acho que eu vou ficar. Não sei, eu estou com vontade, eu vou fazer o curso, eu vou batizar. Então tá. Você já entendeu o que isso significa? Eu estou gostando. Não é o suficiente? Não. Porque nem sempre vai ser gostoso. Às vezes vai ser doloroso. Às vezes vai ser sofrido. Às vezes vai ser com lágrimas nos olhos. Jesus falou disso. Ele diz, aquele que quiser vir após mim tem que fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Isso fala de renúncia. Isso fala de abnegação. Isso fala de... Paulo escrevendo uma das suas cartas, ele diz, você vai ter que aprender a mortificar a sua carne. Eu só posso mortificar algo que está vivo. Então a carne, em algum momento, vai estar viva para as coisas que a palavra de Deus proíbe. O que eu vou ter que fazer nesse instante? Mortificar a carne. Renunciar a alguma coisa que eu estou querendo demais, mas que eu não vou atender em obediência ao meu Salvador. Então, antes de tudo, de qualquer coisa, vamos estudar a palavra. Há uma maneira de viver que eu estou assumindo compromisso com ela, quando eu venho para o Evangelho. E esse compromisso não é assumido com o pastor que pregou para mim, não. Não é assumido com o pastor que me levou às águas do batismo, não. Mas eu acho que não tem nada a ver. Mas isso aí, você não responde, não é para o pastor, não. Porque quem é que estabeleceu esse programa de redenção para o homem? Foi o homem? Foi o próprio Deus. Quando eu ingresso nesse programa, eu estou me aliançando com quem? Com homens? Com o próprio Deus. Deus estabeleceu o batismo. Deus estabeleceu a Santa Ceia. Eu vou descer as águas do batismo, sim, ninguém tem nada com isso. Desça. Eu vou participar da ceia, sim, eu estou para as baladas fora. Mas eu vou participar da ceia, sim, ninguém tem nada com isso. Participe. Só não deixe de entender o que nós estamos dizendo. Isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. E Deus que conhece os corações sabe quem está zombando e escarnecendo da palavra dele e quem está de fato, temerosamente, se submetendo ao controle e ao domínio do Espírito Santo. Porque Deus, sabedor de todas as coisas e que trata conosco no máximo da honestidade, Ele já falou aqui através de Paulo no 26, você tem fraquezas. Ainda que você seja essa nova criatura que eu fiz, feitura minha, pelo poder do meu Filho, preparado para as boas obras que eu determinei para você. Ainda que eu seja de tudo isso, mas eu lembro quem você é. Você ainda é pó, ainda tem em você uma natureza humana. Então eu sei que você tem fraquezas. Por isso é que eu estou liberando para você um ajudador. Um ajudador. Não vire para os céus e diga assim, não precisa. Transfere para outro que está precisando mais do que eu. É impossível viver a vida que Ele quer que a gente viva sem o Espírito Santo na nossa vida. Ninguém dá conta, irmãos. Porque o Espírito Santo, Ele é que opera em nós tudo aquilo que é necessário para que a gente viva conforme é a vontade de Deus na nossa vida. Se você estudar direitinho a palavra
e a doutrina do Espírito Santo, você vai ver que, infelizmente, a igreja dá os escândalos que dá, e os crentes agem da forma tão fora do padrão como agem, porque aí estão focando numa atividade do Espírito Santo, e só nela, que são os dons. Eu tenho visão, então eu estou cheio do Espírito. Eu tenho revelação, Deus fala comigo em sonho, eu estou cheio do Espírito. O Espírito fala, Ele me mostra, Ele me revela. Irmãos, a credibilidade para o nosso ministério não é nos dons, é no fruto do Espírito. Mais importante do que tudo, é o que a gente é, não é o que a gente faz. Porque os dons são de quem? Do Espírito. Então, crédito para tudo que os dons operam é de quem? Do Espírito. Agora, o que Ele requer de nós? Que nós tenhamos o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 fala disso, não precisa abrir que a gente conhece esse texto. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade. Tudo isso. O fruto é de quem? O fruto é de quem? O fruto está dito no singular, você viu? O fruto. Mas depois cita várias virtudes. É como você pegar uma mexerica, vamos falar da pocã, né? Você pegou uma mexerica, quantos frutos você pegou? Quando você parte ela no meio, quantos gomos você tem? Vários. Mas é um fruto. O fruto do Espírito, vários gomos. Não adianta ter um gomo só. É preciso desenvolver todos. Aquilo ali é o quê? Virtude. Aquilo ali são o quê? Qualidades que vão gerar atitudes. Qualidades morais e éticas que vão se traduzir no nosso comportamento. Porque qualquer coisa fora disso é aquilo que está dito lá. Eu acabei de citar para você o que Jesus fala no Sermão do Monte. Em teu nome eu curei. Mas quem que cura? Em teu nome eu curei o doente. Mas não fui eu que curei, foi o teu nome que curou. Em teu nome eu expulsei demônios. Mas aí, já está explicado. Quem que expulsa demônios? Não sou eu, é o nome. O nome de Jesus. Nome de Jesus. Jesus não vira para a pessoa e fala assim, você não curou nada, você não expulsou nada. Não, ele não discorda, ele não desautoriza o que a pessoa fala, ele só diz assim, aparta-te de mim, porque você nunca abandonou as iniquidades. Quer dizer, o que precisava mudar na sua vida não mudou. Minha obra aconteceu, sabe por quê? Porque minha obra acontece na terra pelo meu próprio poder, pelo poder do meu nome, pela minha autoridade, porque o Pai me levantou dentre os mortos e Ele me colocou acima de todo principado e potestade, e eu sou autoridade sobre tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra. Então quem faz a obra de Cristo, meus irmãos? O próprio Cristo. Ele usa vasos de barro. Ele faz através das nossas vidas. Mas não imagine que porque o poder seja dele e quem executa as operações maravilhosas seja ele mesmo, que ele se permite nos liberar para sermos vasos imundos, desqualificados. Nós temos que ser vaso de honra na casa do nosso Deus. Vasilhas onde ele pode derramar a sua unção. Não porque sejamos espetaculares, exatamente o contrário. O João Batista diz em João 3,30, convém que eu diminua para que ele cresça. Que eu diminua para que ele cresça. Ele só cresce onde o coração do homem se rebaixa na presença dele. Então a palavra é muito clara. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo na nossa vida, meus irmãos, é quem vai gerar em nós aquela nova... Por exemplo, vamos ver aqui Filipenses, para você entender o que eu quero te falar agora. Filipenses 2,13. Encontramos? Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa. Quem é que faz a gente desejar as coisas
espirituais? O próprio Espírito Santo. Porque se fosse olhar a nossa vontade, nossa natureza humana, ela não quer, ela tem prazer nas coisas do mundo. Ela se inclina para as coisas do mundo. Olhe para mim, por favor. A palavra diz assim: porque dele é que procede tanto o nosso querer, quanto o nosso produzir, o nosso efetuar. O que significa isso? Ele muda a nossa mente. Ele renova a nossa mente para as coisas espirituais. Olha para você mesmo. Quantos crentes sérios e sinceros estão aqui hoje? Então você sabe como é que é a sua vida com Deus. Você tem prazer nas coisas espirituais, não tem? A sua alma tem sede das coisas de Deus. Você é uma pessoa que você fica contando os dias para chegar o momento de estar na igreja. Você tem o seu devocional, o seu momento com Deus todos os dias. Você tem prazer em orar. Você tem prazer em cantar para o Senhor. Você olha para você mesmo e pensa assim: Senhor, eu preciso das tuas graças, das tuas bênçãos. Mas mais do que tudo eu preciso do Senhor, da presença do Senhor, que me dá paz, que me dá alegria. Você sente prazer em Deus e nas coisas de Deus. Pessoas olham para você e não te entendem. Elas ficam dizendo: você está desperdiçando a sua vida, os anos da sua vida sentado no banco da igreja, no estilo de vida cheio de restrições. Elas estão convictas de que você é digno de dó, mas elas não conseguem te convencer disso. Você não tem dó de você mesmo. Você sabe o quanto você é privilegiado de ter acesso à graça de Deus, ao trono de Deus, à presença de Deus. Você sabe disso. Sabe por quê? Porque eu estou te falando? Não, porque o Espírito de Deus testifica com o teu espírito que você é filho de Deus, que você é especial para Deus, que Deus está na sua vida, que Ele tem propósito na sua vida, que Ele fez de você uma nova criatura. Nós podemos olhar para o nosso histórico como servos de Deus e a gente pode lembrar de tanta gente que Deus já usou e através delas tocou nosso coração, através da adoração, da oração, da pregação. Mas nós não nos confundimos, não foram aquelas pessoas que tocaram a nossa alma, foi o Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que move a nossa vida para desejarmos as coisas espirituais. E é Ele que nos fortalece para darmos conta de permanecer na vida espiritual firmes, de pé. Porque as provocações são muitas. As tentativas do adversário de nos afastar do nosso Deus, elas são muitas. Eu tenho certeza que você sabe o que eu estou falando. O pecado não nos domina mais, mas ele nos assedia muito. Nós ainda temos um corpo, uma natureza física, um temperamento humano e natural. O pecado nos assedia muito. Não é fácil viver essa libertação. Nós só damos conta disso por causa da presença e do vigor do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque quando nós começamos a perceber que nós estamos nos esfriando, nos desanimando e enchendo a nossa cabeça de interrogações que confundem a gente e minam a nossa fé, nós tomamos uma atitude rápida e nós dizemos: eu vou correndo para Deus, eu vou para o meu propósito com Deus. O quê? É a minha salvação que está em risco, eu vou estabelecer meus propósitos de oração. É guerra. É batalha espiritual. Tem demônios querendo me afastar de Deus. Eu tenho recurso, o Espírito Santo de Deus. Ele é poderoso na nossa vida. Paulo está dizendo: dele vem o querer e o efetuar. Deus, eu não sou melhor do que os outros, eu sou apenas carne. Tu sabes que tu tens me levantado, tu tens me chamado, tu tens me ungido, tu tens me revestido, tu tens alcançado vidas através de mim. Satanás quer me derrubar, porque se eu cair, muitos vão se escandalizar e vão dizer: tá vendo? Não dá para confiar em ninguém. Olha para mim, Pai, eu sou apenas pó. Eu sou apenas um comedor de arroz com feijão. Eu estou nas fileiras do Senhor, no exército do Senhor, porque eu confio na fidelidade do Senhor.
Porque o inferno inteiro se levanta para derrubar um homem de Deus. O inferno inteiro se organiza para derrubar uma mulher de Deus. O inferno inteiro se organiza e se fortalece para destruir o histórico e a biografia de um jovem levantado por Deus para fazer diferença na sua geração. O que seria de nós, meus irmãos? Como nós poderíamos ter coragem de nos dispor para fazer a obra de Deus, sabendo que nos tornaríamos alvo preferencial dos demônios? Nós temos essa ousadia, porque nós sabemos, não é na minha força, nem no meu poder, mas na autoridade e no poder de Cristo Jesus e do Espírito Santo de Deus, que habita na minha vida. Ele é poderoso para nos levantar, para nos fortalecer, para nos renovar o ânimo. Ele é poderoso para não deixar a chama se apagar no nosso coração. Você passa um trabalho aqui, uma frustração ali, outra decepção acolá, mas Ele vai falando na sua mente e na tua alma e no teu coração. Olhe para Jesus, firmemente para Jesus. É Ele o autor e o consumador da tua fé. Mas, Senhor, eu estou ferido. Pessoas que deveriam ser exemplo para mim me traíram, falharam, me escandalizaram. Eu estou agora vacilando na fé por causa dessas pessoas. O Espírito vem e diz: agora é hora. Olhe firmemente para Jesus, firmemente para Jesus. Pensa nele, se alimente dele. Ele é a força da tua vida. O Espírito Santo, Ele trata conosco dia e noite, dia e noite, dia e noite. E feliz é quem tem ouvidos treinados para ouvir a voz do Espírito Santo. Feliz é o crente que tem tanta fome, tanta sede de Deus, que ele busca. Porque tem gente que não tem fome e não tem sede. Então ele não busca, ele espera que outros busquem por ele. Mas quem entende esse mistério do mundo espiritual, sabe, eu tenho que caminhar com os meus pés, porque o caminho está aberto para mim. Eu posso chegar no Santo dos Santos, eu posso tocar a glória, eu posso ir a um outro patamar na minha experiência com Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele é estrutural na nossa vida com Deus. Ele coloca fogo na nossa alma, calor na nossa vida. Nós não estamos falando para as paredes, nós estamos num contato real e poderoso com Deus dos céus, através da pessoa do Espírito Santo. Por favor, se levante no seu lugar. Os irmãos da adoração, por favor, se posicionem. Nós precisamos buscar esse renovo do poder do Espírito de Deus, para que nós permaneçamos no propósito, no caminho do Senhor para as nossas vidas. Há uma maneira de viver que Ele estabeleceu para nós. E nós estamos tentando, mas nós ainda temos muitos desafios diante de nós. E vamos em frente, no poder do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Você é vaso consagrado para Deus? Você é um vaso consagrado para Deus? Ou você é um vaso que está livre para qualquer coisa usar? Não, você é para Deus, a sua vida é dele, separado mesmo. Você é vaso separado para uso exclusivo do Senhor. Então deixa Ele tomar posse do que é dele. Dá liberdade, deixa que o Espírito Santo de Deus encha a tua alma, encha teu coração nesse lugar. Tenha uma experiência com Ele. Ele vai te renovar e te fortalecer nessa noite. E confirmar na sua alma que você é vaso escolhido do Senhor. Ele te levanta nessa noite do desânimo, da prostração. Ele te chamou para ser frutífero. Ele te chamou para fazer uma obra. Ele te chamou para usar a sua vida. Você precisa se render ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ore, 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 ore. Eu sei que Ele já está tocando vidas aqui agora. É o seu momento com Deus. Deixa Ele visitar você. Deixa Ele inundar a sua alma. Deixa a glória de Deus te tocar. Aleluia! Levanta
levanta os caídos. Aleluia. Restaura as feridas. Você e Deus, só você e Deus. Quem tem fome busca, quem tem sede busca, e quem busca encontra. Aleluia. Sopra Espírito. Aleluias. Sopra aqui, Senhor, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar. aleluia. Põe de pé os ossos secos com seu poder. Vem restaurar. Manda fogo, Senhor, fogo, renovo. Manda renovo. Faz, Senhor, um povo Aleluia. marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, Aleluia. quando o vento soprar, Sopra, sopra, sopra aqui, Senhor. Toca a tua igreja, Deus. quando o vento soprar, quando o vento soprar, Aleluia. tudo volta ao lugar. Glória a Deus. Quando o vento soprar, Aleluias. Sopra, Espírito de Deus. Aleluias. Tu tens liberdade aqui, Senhor. Homens de Deus, mulheres de Deus estão aqui, meu Pai. Gente de oração, gente que tem chamado, gente que tem, ó Deus, uma aliança com o Senhor. Toma posse do que é teu. Toma posse do que é teu. Restaura, renova. Aleluia. Do seu agir, Poderoso Deus. Faz levantar. Aleluia. Aleluias. Põe de pé os ossos secos com seu poder. Vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, Espírito Santo! Derrama, Senhor, poder! Derrama unção, Senhor! Reveste a tua igreja! Reveste o teu povo, Senhor! Oh, Espírito Santo! Sopra, Senhor! Sopra, Senhor, no meio do teu povo! Aleluia! Aleluia! Nós te exaltamos, Deus. Nós te glorificamos, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Aleluia! Enche esse lugar da tua presença. Enche o teu povo da tua unção. Capacita-nos com o poder do alto, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia.
Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que Deus continue abençoando a tua vida. Enquanto houver ouvidos espirituais aqui, Deus vai continuar falando. João em Apocalipse diz isso: aqueles que têm ouvidos, não é ouvido normal não, é ouvidos espirituais, porque o ouvido humano não consegue discernir a voz de Deus, mas aqueles que são espirituais conseguem discernir tudo e entender qual é o propósito de Deus. Ei, meu querido, essa palavra não é para aqueles que estão lá fora não, essa palavra é para nós que estamos aqui. Às vezes a gente fica imaginando quando está sentado na igreja, poxa, se fulano que está lá fora estivesse aqui, ainda não chegou o tempo deles não, o tempo hoje é para mim e para você. Essa palavra aqui, meu querido, foi para você. Ah não, é o irmão que não veio. Não, irmãos, toda a palavra de Deus é proveitosa. A palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Nessa multidão de pessoas aqui, quem sabe 20% dela pode negligenciar essa palavra e rejeitar, mas se 80% entender o que Deus falou nessa noite, você vai viver de forma mais séria diante de Deus, ser mais crente do que quando você entrou aqui. Depois de ouvir uma palavra dessa, irmãos, a gente pensa assim, eu não sou crente não, eu ainda não sou crente, eu preciso me converter, e é verdade, a nossa conversão se dá todo dia. Tem crente batendo no peito e achando que é o bambambam e dizendo, eu sou convertido, coisa nenhuma. Pedro achou isso, estou convertido, estou de boa, Jesus. Está não, Pedro, está não. Senhor, eu dou a minha vida por ti, dá nada, rapaz, dá nada. Você vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar, e negou mesmo, irmãos. Porque Jesus conhece o nosso interior, Jesus sabe o que está dentro de nós, irmãos. Dentro do homem, irmãos, só tem coisa ruim. O que contamina o homem é o que está lá dentro. Nossos pensamentos, tudo que está dentro de nós, irmãos. Não se engane contigo mesmo. O que está dentro de nós, irmãos, e quando sai pela boca, é o que contamina. Então que essa palavra nessa noite seja uma palavra que purifique você.